E a palavra nos diz assim, a palavra do Senhor no seu Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido Deus maravilhoso Pai, nós somos gratos a Ti, o Santo Espírito de Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui nessa noite. Somos gratos a Ti pela oportunidade de nos colocarmos aqui diante de Ti. Nós Te agradecemos pela oportunidade, ó Santo Espírito de Deus, que nós tivemos nessa noite de louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome. E nós Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor venha, tome a direção dessa palavra, tome a direção dessa mensagem e realize aquilo que você quiser no meio do seu povo, Senhor Jesus. Isso é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, no poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar, amém? Sabe, quando nós olhamos para o Salmo 23, nós podemos até dizer que, se não for o mais, é um dos textos mais conhecidos da palavra. É um dos textos mais conhecidos, principalmente o seu versículo 1, que nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vemos esse texto escrito em vários lugares, em camisetas, em adesivos de carro, em todos os lugares nós sempre vemos lá: o Senhor é o meu pastor. E a mensagem que Jesus tem colocado no meu coração para trazer aqui nessa noite, o tema é exatamente aquele lá: bom pastor. Mas sabe, quando nós observamos todo esse texto, todo o contexto desse texto tão rico e tão maravilhoso, nós conseguimos observar que o Salmo 23 é um texto de promessas sobre as nossas vidas. É um texto que vem, digamos assim, entre aspas, listar algumas promessas de Deus para cada um de nós. A Bíblia, ela é cheia de promessas, cheia, repleta de promessas. Mas ao mesmo tempo que esse primeiro versículo é o que nós mais conhecemos, é o que nós mais falamos, às vezes é o que nós menos compreendemos o seu real significado e o seu real sentido. Porque quando nós dizemos assim: o Senhor é o meu pastor, nós conseguimos ver e observar que esse "o Senhor é o meu pastor", esse versículo 1, é como se fosse uma condicional. É uma condicional para que todos os outros 5 versículos que vêm depois se tornem realmente verdade sobre a nossa vida. Isso quer dizer o quê? Que se o Senhor for o nosso pastor, se Ele for o nosso pastor, aí sim todo o resto se cumprirá nas nossas vidas. Isso às vezes é uma coisa que a gente acaba esquecendo. A palavra do Senhor, como eu já disse, ela é cheia de condicionais. Aquele texto muito conhecido: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e a minha face buscar. Tudo isso, se vocês forem ver, é uma condicional. Para que algo dos céus aconteça, necessita primeiro de uma resposta vinda de nós. Sabe, nós respondemos algo para o céu, para que assim o céu nos responda e nos envie. Isaías, no seu capítulo 6, lá descreve a visão do profeta Isaías. E lá nós conseguimos ver Isaías descrevendo: eu vi o Senhor sentado no mais alto e sublime trono. Só que aí, conforme vai discorrendo o texto, uma voz vinda dos céus olha para a terra e diz: a quem eu enviarei? Então Isaías prontamente levanta e responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E diante da resposta de Isaías, tudo começou a ser transformado na sua vida, e ele foi muito usado por Deus, um dos maiores profetas messiânicos do Antigo Testamento. Mas o que eu quero dizer com isso?
é que quando Deus, Ele olha aqui para baixo, Ele olha para a terra, assim como sua palavra diz, Ele tem buscado esses seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E quando Ele olha lá dos céus, Ele olha aqui para a terra, esperando achar suas ovelhas. Só que como nós temos respondido isso para Deus? De que forma nós temos nos colocado diante dEle? Será que nós temos nos colocado diante dEle como ovelhas? Ou será que nós temos nos colocado diante dEle, sei lá, como um burro ou um jumento que fica empacado, que não sai do lugar? Sabe, quando nós olhamos o Salmo 23, nós conseguimos entender ele mais profundamente quando nós começamos a olhar todo o seu contexto e por quem ele foi escrito. O Salmo 23 ele foi escrito pelo rei Davi. E se tem uma coisa que o rei Davi, podemos dizer assim entre aspas, entendia, era a respeito do trato entre pastor e ovelha. Porque durante muitos anos da sua vida, ele pastoreou as ovelhas da sua família. Então nós conseguimos olhar para esse texto de uma outra forma e entendermos as minúcias, sabe, as pequenas coisas dele, e trazer isso para a nossa vida. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando a palavra nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o original, o sentido original desse primeiro versículo é: se o Senhor for o meu pastor, de nada eu terei falta. Vocês entendem? Porque senão a gente começa a olhar para esse texto e fala assim: não, se o Senhor foi realmente o meu pastor, então eu quero um carro zero, eu vou ter esse carro zero. Eu quero uma casa nova, eu vou ter essa casa nova, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que quando nós olhamos no original, o original nos diz exatamente isso: de nada eu terei falta. Por quê? Porque se o Senhor for o pastor da nossa vida, nós podemos até não ter tudo o que nós queremos, mas sem dúvida nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele supre as nossas necessidades. A própria palavra do Senhor, o rei Davi mesmo nos diz: já fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes nós ficamos desesperados, às vezes nós ficamos atribulados com tantas coisas, e nos esquecemos que nós servimos o bom pastor. Sabe, quando nós começamos a observar e ver versículo a versículo, nós conseguimos entender algumas coisas, algumas questões das ovelhas, dos comportamentos das ovelhas e o porquê que o rei Davi escreveu dessa forma. No versículo 2 e 3 nos diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Sabe de uma coisa? As ovelhas, eles são os animais com o menor senso de direção da face da terra. Se você deixar uma ovelha aqui sozinha, ela não vai sair do lugar. É perigoso ela morrer de fome, é perigoso ela morrer de sede, porque ela não vai sair dali, porque ela não sabe como ela sair dali e chegar até um lugar que tem uma grama verde para ela poder comer. Então, se não tiver um pastor ali direcionando, tirando ela ali daquele aprisco e levando até um mato, até uma grama para ela poder se alimentar, ela vai morrer de fome. Uma outra questão: se tiver uma ovelha, ela tiver parada aqui e tiver um riacho que não for um riacho calmo, tranquilo, e o pastor não pegar ela, acalmar ela e levar até lá para beber água, ela vai morrer de sede. Porque além dela não ter esse senso de direção, ela é um animal muito medroso, vamos dizer assim, entre aspas. Qualquer coisa assusta uma ovelha, principalmente se ela estiver afastada do seu pastor. E quando nós olhamos para esses dois versículos, nós conseguimos ver que quando nós nos tornamos ovelhas, quando nós aceitamos olhar lá para os céus e respondermos bé, digamos assim, entre aspas, como ovelhas do Senhor, Ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, Ele vai nos levar até onde tem as coisas para suprir as nossas necessidades. Ele vai fazer, nós cremos nisso.
Quando nós cremos na palavra, nós cremos em todas as palavras que estão descritas de promessas e de bênçãos sobre as nossas vidas. Então, se nós entendemos que como ovelhas, nós podemos ser guiados por esse Deus amoroso, guiados por esse Deus maravilhoso, que o próprio Jesus nos diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus. Quando nós entendemos que nós devemos ser ovelhas, que nós devemos sempre responder prontamente com um sim, com um amém para aquilo que Deus nos direciona, tudo se torna mais tranquilo, tudo se torna mais leve na nossa vida. Sabe, igreja, eu já falei aqui uma vez, se Deus pedir para você fazer algo de absurdo, faça, porque Ele está no controle de tudo, e aquilo que agora parece absurdo, no dia de amanhã você vai ver que foi uma bênção, uma maravilha na sua vida. Mas se você sentir de você mesmo, da sua carne, do seu coração, de fazer algo simples, não faça. Sabe quantas vezes eu já tentei lutar contra a minha própria vontade, tentando lutar contra a minha própria vontade, sabe, de fazer algo que Deus não estava me revelando para fazer. Eu já contei aqui para vocês algumas vezes. Tinha algum campeonato de skate, alguma coisa, eu ficava a semana toda testando a Deus, falando: não, Deus, se der certo isso eu vou, não dava. Aí, não, Deus, se der certo aquilo eu vou, aí não dava. E ficava nessa. E no final de semana eu teimava e ia. O que acontecia? Me machucava, dava alguma coisa errada. Eu aprendi da pior forma, que se nós formos guiados por Deus, tudo vai dar certo. Agora, se nós formos guiados pela nossa própria vontade, dificilmente vai dar certo. Continuando, versículo 4 e 5, nos diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe de uma coisa nesses dois versículos? No primeiro versículo, nos primeiros, ali segundo e terceiro versículo, nós vemos a questão do amor e do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Como Ele nos ama, como Ele tem cuidado de cada um de nós. E nesses dois versículos nós temos visto a questão do livramento que Deus dá na nossa vida. E que por mais difícil que possa ser o caminho, por mais complicada que possa ser a caminhada, se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus, no final do caminho vai ter uma luz. Sempre vai ter essa luz no fim do túnel. Porque nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. E esperamos não em algo aqui da terra, mas esperamos em algo celestial. Sabe, eu não sei o que você está passando, mas se nós entendermos esse texto, se nós entendermos essa mensagem, nós vamos conseguir enxergar a nossa vida e os nossos problemas de uma outra forma. Porque nós vamos passar sim por problemas, por aflições, por dificuldades. Mas se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus, nós seremos mais que vitoriosos. Porque nós estaremos andando sobre a sua palavra, sobre a sua promessa, sobre a nossa vida. Sabe, às vezes a gente está passando mesmo no vale da sombra da morte. A gente acha que não tem mais jeito. A gente acha que não tem solução, que não tem outro caminho. Só que aí quando a gente para e se lembra, digamos assim, e ora a Deus, e pede a sua ajuda, e pede a sua força, Ele sempre nos mostra um caminho. Ele sempre nos mostra uma direção para seguir. Então não desista, porque Deus não desiste de você. Quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos como Pai, quando nós o recebemos como Senhor e Pastor da nossa vida, nós temos que também mudar a nossa forma de ouvir, a nossa forma de obedecer, buscando sempre obedecer a sua voz, entender e ouvir a sua voz. No versículo 6, nos diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse último versículo, ele contém, podemos dizer assim, entre aspas, a maior das promessas que tem reservado para cada um de nós. Que se nós entendermos e recebermos como o Senhor e o Pastor da nossa vida, nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre.
Sempre quando eu penso nisso, eu não consigo imaginar nada aqui na terra que se compare. Eu não consigo imaginar nenhuma bênção que possa superar isso. Eu não consigo imaginar nenhum milagre que possa superar isso. Que é essa vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Sabe, gente, quando nós conseguimos entender, quando nós conseguimos ver essa questão da bondade, do amor de Deus sobre a nossa vida, e que Ele tem preparado isso para cada um de nós habitarmos na sua casa por todos os dias, habitarmos na sua casa por todo sempre. Sabe, o que nós experimentamos, o que nós podemos experimentar aqui na terra, é só uma gota de tudo aquilo que tem preparado no céu para cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas essas coisas já se passaram. Sabe, eu não consigo imaginar. Tem um louvor, é em inglês. A tradução dele é "eu só posso imaginar". E nesse louvor ele vai falando que ele só pode imaginar como vai ser a eternidade, só pode imaginar como vai ser o paraíso, que ele só pode imaginar como vai ser o céu. E é isso. Nós só podemos imaginar como vai ser. Mas se nós prosseguirmos obedecendo, se nós prosseguirmos ouvindo a sua voz, entendendo a sua palavra sobre a nossa vida, isso vai se tornar realidade na nossa vida. E assim como a palavra diz, eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Se nós o amamos, se nós o buscamos, se nós o reconhecemos e o recebemos como Senhor e Pastor da nossa vida, é essa viva esperança na qual nós temos que nos agarrar. Não é naquilo que o ouro, naquilo que a traça, naquilo que a ferrugem pode corroer. Nós não podemos nos agarrar a isso. Nós temos que nos agarrar nessa firme e verdadeira promessa, que é a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Sabe? E falando um pouco ainda sobre a questão das ovelhas, o Gui vai passar um vídeo que eu mandei para ele. Vocês vão entender um pouco mais a respeito do comportamento entre as ovelhas e o seu pastor. Esse é um vídeo que eu tenho certeza que muitas pessoas até já viram. É um vídeo até antigo, em que vocês vão entender, na hora que ele colocar ali, vocês vão entender. One more time. Oh, what is Look at them, look at them. Isn't that amazing? Porque elas não se alimentam mais, elas não bebem mais água, porque a confiança delas estava depositada totalmente naquele pastor. Essa é, na minha opinião, a característica mais linda das ovelhas. Isso mais nos assemelha, digamos assim, entre aspas, com o nosso Deus. O mundo às vezes grita muito alto. Às vezes é até um grito ensurdecedor, digamos assim, tentando sempre calar e sempre anular a voz de Deus. Só que quando nós o recebemos,
quando nós o aceitamos, quando nós dizemos sim para Jesus e o aceitamos e o recebemos como Senhor, como pastor da nossa vida, os nossos ouvidos ficam como dessas ovelhas, que pode o tanto de pessoa que for gritar, o tanto de pessoa que for chamar, mas a gente só vai dar ouvido para a voz de Deus. Sabe, essa foi a primeira mensagem que eu preguei depois de me tornar obreiro aqui na igreja, há 4 anos atrás. Essa foi a primeira mensagem. Ainda ontem, na hora que o pastor falou, eu estava sentado no sofá depois da noite. Aí a minha esposa perguntou para mim, falou: o que você está fazendo? Eu falei: olha, Deus tocou no meu coração para mim pregar a mesma mensagem que eu preguei a primeira vez que eu tive a oportunidade como obreiro na igreja, há 4 anos atrás. Foi exatamente essa, a respeito do Salmo 23. E eu fiquei me perguntando, eu fiquei me questionando, porque eu nem tinha mais as anotações, nada, eu reescrevi tudo de novo. E eu fiquei me perguntando para Jesus o porquê. Só que aí eu consegui entender. Eu consegui entender que Jesus, Ele queria não só trazer essa mensagem de volta, mas também levar o meu coração para aquele mesmo lugar de 4 anos atrás. Não foi há 4 anos atrás que eu disse sim, que eu aceitei Jesus como Senhor, como pastor da minha vida. Mas eu acho que às vezes na nossa correria do nosso dia a dia, nós acabamos dando ouvido para tantas coisas, nós acabamos nos deixando ser guiado por tantas coisas, por tantos caminhos que na verdade não vêm de Deus, por tantas vozes que dizem: faz isso, faz aquilo que é legal. Não, o tempo agora é outro, as coisas mudaram. Não, as coisas mudaram, a Bíblia, beleza, está falando isso, mas é muito antiga, é para muito tempo atrás. As coisas hoje em dia é de uma forma diferente. Sabe, a palavra do Senhor, ela é imutável e inegociável. Não tem como nós negociarmos com princípios. Não tem como nós negociarmos com verdades. Não tem como nós olharmos tudo isso que Jesus deixou para nós, tudo isso que Jesus disse para cada um de nós, e não tomarmos como verdade, e não tomarmos como aquilo que realmente fez e faz a diferença na nossa vida. Um dos versículos que eu mais amo na palavra do Senhor está em Colossenses, no seu capítulo 2, versículo 6, que nos diz bem assim: assim como recebestes a Cristo Jesus, vosso Senhor, andai nele. Essa palavra, essa mensagem, ela diz exatamente a respeito disso, que a nossa caminhada com Jesus é uma caminhada diária, em que diariamente nós temos que dizer para Ele sim, que nós temos que diariamente dizermos para Ele: sim, eu te aceito, guia-me, ó Senhor, leva-me aonde Tu queres, faz aquilo que Tu queres em mim e através de mim. Sabe, nós não podemos deixar de termos esse comportamento de ovelhas diante do aprisco do Senhor. Nós não podemos nos deixar acharmos mais espertos e acharmos que nós estamos onde nós estamos, que nós somos o que nós somos por mérito nosso. Sabe, igreja, todas as vezes que eu comecei a pensar, começou a subir na minha cabeça algo dizendo: não, Milton, porque cara, você tá legal, não, Milton, você tá demais, olha o jeito que você tá, ó isso, aquilo, eu tenho tentado lutar contra isso comigo mesmo diariamente. E sempre quando tem vindo essas vozes falando isso na minha cabeça, eu me coloco de joelhos e falo: se eu estou aqui, se eu sou o que eu sou hoje, é porque um dia eu falei: sim, Senhor, eu te aceito como Senhor, Salvador e pastor da minha vida. E nós temos que entender essa verdade. E o convite que Jesus tem feito para nós nessa noite é a respeito disso mesmo.
de nós buscarmos ouvirmos a sua voz de uma forma mais íntima, de uma forma mais grandiosa, em que nós conseguimos ouvir a sua voz mesmo em meio a muitas pessoas, mesmo em meio à multidão. Eu tenho certeza que você pode estar andando na rua, você pode estar andando num shopping lotado, se uma pessoa que você conhece, que você tem intimidade, de gritar o seu nome, você vai virar para procurar, porque você conhece aquela voz. E não tem como nós termos intimidade com Jesus a esse ponto, se nós não gastarmos tempo com Ele. Sabe, tem um louvor que tem falado muito no meu coração, que o refrão dele é assim, ó: é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por quem que você tem perdido a sua vida? Aonde você tem gastado a sua vida e os seus dias? Você tem gastado buscando fazer a vontade do Senhor, buscando a sua presença, a sua face? Ou será que os seus interesses têm sido colocados acima da vontade de Deus? Sabe, o convite que Jesus tem para cada um de nós nessa noite é que nós possamos verdadeiramente o recebermos e o aceitarmos como nosso Senhor, como nosso Salvador, como esse pastor tão maravilhoso, esse pastor tão lindo que vem nos envolvendo. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 10 versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Sabe, a palavra do Senhor no livro de Jeremias nos diz que uns se vangloriam das suas riquezas, outros se vangloriam de outras coisas, mas se nós formos para nos vangloriarmos, que nós nos vangloriemos de que nós o conheçamos, que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos a Jesus. Será que nós podemos dizer que nós realmente o conhecemos? Será que nós podemos dizer que Ele realmente nos conhece? Tem uma pequena história, gente, uma pequena história que ela fala mais ou menos assim: certo dia, uma rádio resolveu fazer um concurso, e esse concurso era para escolher um novo radialista, que ia ser o âncora ali de um novo programa deles. E eles resolveram fazer ali naquele concurso, com que todos os participantes lessem o Salmo 23. E então, todos aqueles participantes profissionais, excelentes, com vozes aveludadas, ali proclamando e declarando o Salmo 23, quando de repente chegou um senhorzinho com uma voz cansada, uma voz arranhada, e começou a declarar o Salmo 23, e as pessoas do auditório, os juízes, começaram a chorar. E um deles estava ali e, sem conseguir entender, chegou até o juiz e falou: mas por que todo mundo está chorando? Ele nem tem uma voz tão legal assim. Foi quando o juiz virou para ele e deu uma resposta. O juiz olhou para ele e disse assim: todos vocês que estão aqui demonstraram conhecer muito bem o Salmo do pastor, mas esse senhorzinho foi o único que demonstrou conhecer e ter intimidade com o pastor dos Salmos. É exatamente a respeito disso. É essa intimidade que Jesus quer ter com cada um de nós. É a intimidade de nós ouvirmos e respondermos a sua voz. Então o convite que eu faço para você nessa noite é que você feche os seus olhos e que você eleve o seu coração a Jesus. E enquanto o Hélito vai estar cantando e tocando esse louvor, que você possa buscar dentro de você aquilo que tem te faltado, aquilo que tem te impedido de se aprofundar no relacionamento com Jesus.
tudo a respeito daquilo que Jesus espera de nós nessa noite. Ele não quer a nossa perfeição. Ele não busca por seres perfeitos, Ele não busca por seres maravilhosos. Ele busca por seres imperfeitos, por seres pecadores, que o aceitam, que o recebam e que buscam essa transformação, essa metanoia de dentro para fora. Sabe, essa noite, essa mensagem não é uma mensagem de acusação, não é uma mensagem de exortação. É mais uma mensagem de direcionamento, para nós conseguirmos entendermos que se não for por Ele, que se não for através dEle, se não for por meio dEle, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós não entendermos e começarmos a ouvirmos a Sua voz, assim como aquelas ovelhas que só ouvem a voz do seu pastor, facilmente nós seremos enganados. No próprio Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus ele descreve muitas coisas a respeito do relacionamento da ovelha com o seu pastor. E uma das coisas que ele fala é que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus é esse bom pastor. Jesus é esse pastor que nos amou de tal maneira que Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Vocês têm noção disso? Jesus ele desceu dos céus, Jesus ele deixou a sua glória nos céus para se fazer homem, para vir aqui na terra, para poder morrer, para poder sofrer no nosso lugar. Tem um texto que eu já até disse aqui, que nos fala bem assim: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus se fez homem e morreu por cada um de nós. Ele deixou toda a sua glória, tudo isso por amor, tudo isso porque Ele olhou para nós e viu algo dentro de nós que nem nós conseguíamos enxergar. Se alguém falasse para mim há alguns anos atrás que um dia eu seria um cristão, que um dia eu estaria aqui pregando, eu ia dar risada na cara da pessoa. Só que um dia esse bom pastor, ele viu em mim, e ele continua vendo em mim coisas que nem eu mesmo consigo enxergar, coisas que nem eu mesmo consigo entender. E sempre que eu desço daqui, eu desço com aquela sensação maravilhosa de que não sou eu, porque eu não sou capaz de nada, eu não sou capaz de trazer uma palavra abençoada, eu não sou capaz de fazer algo extraordinário na vida de ninguém, mas eu sei que Ele sim, Ele faz e Ele continua fazendo. Sempre quando nós trazemos Deus e Jesus para o centro da nossa vida, para o centro da nossa existência, nós conseguimos enxergar e entender o quão pequeno nós somos e o quão grande, o quão maravilhoso Ele é. Se coloque de pé, igreja. Sabe, sempre quando Jesus fala alguma mensagem muito forte, às vezes é até confuso de transmitir. E eu tenho certeza que há 4 anos atrás eu acho que eu consegui transmitir até de uma forma melhor. Mas sabe de uma coisa? Se Ele colocou isso no meu coração, Ele colocou para renovar algo dentro de mim, mas também para renovar algo dentro de muitos corações que estão aqui nessa noite. Para renovar essa vontade, para renovar esse temor, para renovar essa sensibilidade em ouvir a voz de Deus e obedecer a sua direção. Se você não conseguiu entender nada do que eu tentei dizer aqui nessa noite, só fique com uma coisa: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Esse deve ser o nosso objetivo aqui na terra. É nisso que nós temos que gastar a nossa energia, é nisso que nós temos que gastar a nossa vida, em conhecer e prosseguir a conhecer a Deus.
para sempre quando Ele falar nos nossos corações, que nós possamos ser capazes de ouvir, de reconhecer a voz desse bom pastor, que vai sim nos guiar a pastos verdejantes, vai sim nos guiar às águas tranquilas, e que melhor ainda, que nos guiará para vivermos na sua casa por longos dias. Querido Deus e maravilhoso Pai, no poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Deus. Primeiramente, Senhor Jesus, nós Te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Santo Espírito de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor derrame sobre nós do Teu Santo Espírito, e que o Teu Santo Espírito venha causar em nós e venha fazer aumentar em nós essa nossa sensibilidade para ouvirmos e entendermos a Sua voz. Sabe, Jesus, o mundo tem gritado muito alto aos nossos ouvidos. O mundo tem gritado de uma forma ensurdecedora, que às vezes tem sim feito com que nós tomemos algumas atitudes que não vêm de Ti. Mas o que nós Te pedimos nessa noite, Senhor Jesus, é para que o Senhor venha verdadeiramente sobre nós e resgata, Pai, e faz reacender a chama do primeiro amor dentro dos nossos corações. Que nós possamos, ó Santo Espírito de Deus, virmos a sentir a Sua presença como nós sentíamos. Que nós possamos, ó Santo Espírito de Deus, Te buscar como nós buscávamos no começo. Que nós possamos, ó Santo Espírito de Deus, ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Sua voz. E que o nosso coração esteja sempre disposto para dizer sim para Ti, Senhor. Que o nosso coração seja um coração, ó Pai, segundo a Tua vontade, que busca fazer a Sua vontade, que busca o Santo Espírito de Deus andar e caminhar nos Seus caminhos. É o que nós Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, e desde já Te agradecemos, no poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. Que nós possamos voltar para a nossa casa com isso gravado na nossa cabeça e no nosso coração, que o bom pastor é aquele que um dia deu a vida pelas suas ovelhas, e o único pastor que verdadeiramente deu a sua vida pelas suas ovelhas foi Cristo Jesus. Mas Ele não está morto, Ele ressuscitou, e na Sua palavra está escrito que Ele vai estar conosco durante todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.